Pessoal do sétimo ano, tudo bem? Saudades de vocês, das nossas aulas de ciências. Vamos continuando por aqui na nossa videoaula de hoje, tá? Galera, então eu tô gravando o módulo 5 todo, tá? Referente ao nosso conteúdo semanal. E nesse módulo a gente tem aí, ó, Terra, Universo e composição do ar. Vamos entender como que o nosso planeta... Por que nosso planeta, na verdade, é, né, conhecido como o nosso planeta água? Por que tem água no nosso planeta? Qual a importância da atmosfera do nosso planeta? Como que surgiu a vida, ok? Esse é o tema principal. Então, envolve um pouco de química, envolve um pouco de ciências, e aí a gente vai trabalhar esses conceitos com vocês. Eu vou trabalhar com vocês, tá? Gente, falar um pouco sobre a origem da Terra, a origem cronológica, né? Quanto tempo faz que a Terra existe? Bom, estimativa aí da idade do nosso planeta é que ele tenha 4,5 bilhões de anos. Quando eu falo bilhões, bilhões seriam 9 zeros depois do 4, né? Então é muito, muito tempo. Nosso planeta ele é bem antigo e desde sempre, né, ele vem sendo castigado nas últimas eras, muito mais do que no princípio, porque a atividade humana acaba por tirar do equilíbrio natural das coisas, né? Então, a fauna, a flora são prejudicadas pela ganância humana, o que faz com que o nosso planeta sofra e não tenha um equilíbrio muito bacana. Quem tem acompanhado o jornal nesses dias de quarentena que nós estamos, pode observar que em muitos lugares, até nas redes sociais aparece, animais que antes ficavam escondidos estão tomando conta, inclusive, de algumas cidades, porque, coitados dos bichinhos, dos animais, eles ficavam isolados, escondidos, por causa da ação do homem, né? A gente dominou tudo e se esqueceu que tem vida além da nossa e que precisa da nossa compreensão e respeito, né, gente? Então isso é muito importante. Bom, falando aqui um pouquinho então, ó. Lá quando a Terra surgiu, segundo a teoria aí do Big Bang, a Terra surgiu de uma grande explosão, certo? Então se essa explosão gerou esse planeta, a superfície desse planeta estava extremamente quente e cheia de substâncias, cheia de elementos químicos, né? Como lavas na superfície, elemento químico hélio, hidrogênio, tá? Que veio lá do Sol. Depois de 3,5 bilhões de anos, a gente teria aí uma faixa etária importante, porque houve o resfriamento desses planetas. Então, observe que de 4,5 bilhões só foi começar a resfriar em 3,5 bilhões de anos, né? Então, os planetas começaram a resfriar, mas ainda tinha uma atividade vulcânica muito intensa. E essa atividade vulcânica, devido à erupção desses vulcões, é que a gente tem elementos químicos aí surgindo, como o nitrogênio, o enxofre, o gás carbônico, o gás metano, o vapor d'água. E outra coisa bastante interessante é que foi nesse período, nessa época aqui geológica, é que os primeiros organismos fotossintéticos começaram a surgir e a produzir gás hidrogênio. A produzir gás oxigênio. Oxigênio é o nosso gás aí que a gente respira, tá? É importante para nossa respiração. E com isso possibilitou o quê? O surgimento da vida na Terra, dos seres aeróbios. O que são seres aeróbios? São seres que utilizam oxigênio na sua respiração. 2,7 bilhões de anos atrás, surgiu a camada de ozônio, do gás ozônio, do oxigênio combinado 3 vezes. Então, a fórmula do ozônio é o O3, tá? Por que é importantíssimo o surgimento da camada de ozônio? Porque é graças a ela que a gente tem proteção contra os raios ultravioleta do Sol, tá? Raios UV, raios ultravioleta do Sol. Ok? E com isso possibilitou o surgimento da vida. Gente, continuando, falar um pouquinho aqui para vocês sobre a composição em porcentagem de elementos químicos da nossa
A atmosfera. O que é a atmosfera? A camada de ar que fica envolvendo toda a nossa superfície, tá? Existem várias camadas. E aqui a gente está tratando especialmente da atmosfera. Então, a gente tem porcentagem. Aqui eu coloquei um gráfico de pizza para vocês terem noção da quantidade. Tem 78% de gás nitrogênio, muito gás nitrogênio, né? Quase a totalidade. 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, aqui incluindo então o gás carbônico, a água, o vapor d'água, né? E outros gases que existem na nossa atmosfera. Mas ela é composta aí quase na sua totalidade por nitrogênio, tá? E uma outra porcentagem de oxigênio que a gente respira. Como que é feita a renovação da nossa atmosfera, né? Porque a gente está continuamente usando esses gases. E como é que eles voltam, né? Como é que eles passam a existir de novo? Então, é um ciclo. Tudo é ciclo. É um processo cíclico, tá? Bom, então a água, ela se renova na nossa atmosfera, principalmente pela evaporação dos oceanos, rios, lagos. O gás carbônico, ele se renova na nossa atmosfera pelo nosso processo de respiração. Quando a gente exala o ar, quando a gente solta o ar, a gente está liberando o gás carbônico. E também pelo processo dos vulcões, os processos dos vulcões também liberam bastante quantidade de gás carbônico, tá? E o oxigênio, ele se renova principalmente pela fotossíntese. Fotossíntese é essa daqui, gente, que é feita pelas algas. A maior parte do oxigênio do nosso planeta é realizado pelas algas microscópicas. Lembra lá do fitoplâncton que a gente estudou, né? As árvores têm fundamental importância, por isso que o desmatamento prejudica muito. Mas as algas também, não pode esquecer delas, tá? Mas aí você me pergunta, mas se o nosso planeta tem água, ele é formado quase sua totalidade por água, de onde que veio essa água? Como é que surgiu essa água no planeta? Bom, uma das teorias diz que a água do nosso planeta, ela veio através de chuva de bloquinhos vindos do espaço. O que seriam esses bloquinhos vindos do espaço? Os cometas, tá, gente? Então, o que é um cometa? O cometa, eles são pedras de gelo e sujeira. Essa sujeira que a gente fala, né, esse gelo sujo, seria poeira. E ele tem um material volátil aqui que vai se decompondo, o vapor d'água que se decompõe e que sublima quando ele cai na superfície da Terra. Então, desde do princípio, tem chuva de cometas no nosso planeta, chuva de meteoros e cometas no nosso planeta. E aí, eles são gravitacionalmente presos ao Sol, então eles ficam orbitando ao redor do Sol. Nessa órbita ao redor do Sol, alguns caem, alguns milhões, né? Caem na superfície do nosso planeta e diz que daí pode ter surgido a água do nosso planeta, ok? Gente, dando continuidade, vou falar um pouquinho agora de um outro tema que está aí na aula, na sequência da sua aula, que é a pressão atmosférica e a altitude. Então, eu coloquei no detalhe aqui, eu fiz um desenho, para você entender a altitude e a pressão. Então, tem 2 alpinistas escalando uma montanha, e aí, conforme vai ficando mais alta essa montanha, as moléculas de ar, elas vão se tornando menos concentradas. Então, aqui em cima, tá, no topo da montanha, ou próximo ao topo, morros que tem 1000 metros ou mais, tá, a gente tem muito menos ar do que aqui embaixo. Portanto, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, gente, é a coluna de ar, pressão formada pela quantidade de ar, por essa coluna de ar. Então, aqui embaixo, a gente tem uma pressão muito maior, né? Porque tem muito mais ar aqui embaixo, tem muito mais molécula de ar concentrada do que aqui em cima. Então, a pressão seria a quantidade de ar disponível. A pressão atmosférica aqui, próximo à superfície, é muito maior do que a pressão atmosférica em altitudes elevadas, tá? Então,
como é que varia a pressão atmosférica com a altitude, para você entender? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, tá? Então, em elevadas altitudes, a gravidade é menor. O que é a gravidade, gente? É a força gravitacional, a força peso, que mantém a gente andando sobre a superfície. É a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra, tá? Isso é gravidade, ela atrai tudo para o centro da Terra. Nós, como não vamos entrar superfície abaixo, a gente fica livremente andando pela superfície. Se não fosse a força de gravidade, a gente sairia flutuando por aí. Você pode ver em filme de ficção científica, quando tem um astronauta numa nave espacial dentro do espaço, lá dentro da nave, e essa nave lá nos outros planetas, ele fica flutuando dentro da nave espacial. Por quê? Porque lá a gravidade é bem pequena, tá? Gravidade zero, assim, não existe. Mas a gravidade vai diminuindo conforme a gente vai afastando da superfície da Terra, tá? Bom, se a gravidade é menor lá em cima, as moléculas elas estão mais distantes. Se as moléculas estão mais distantes, a pressão atmosférica é menor. O ar é mais rarefeito, a gente chama de ar rarefeito o ar com menos moléculas, ou seja, mais difícil de respirar. Perto da superfície, a gente tem o fenômeno oposto. Perto aqui da superfície, a gravidade é maior, as moléculas de ar estão mais próximas, a pressão atmosférica é maior. Você observe isso também quando você anda de avião, quando o avião está decolando, o ouvido estrala. E quando você está descendo a serra, para ir para a praia com a sua família, a pressão vai aumentando, né? Porque é próximo ao nível do mar que a gente tem a maior pressão atmosférica. Conforme a gente vai se afastando do nível do mar, se afastando da superfície, a pressão vai diminuindo. E a gente calcula aí essa pressão atmosférica próxima ao nível do mar, é mais ou menos de 1 atm. ATM é a unidade de medida de pressão. Vocês vão estudar isso comigo bastante em física quando a gente chegar lá no ensino médio, tá, galera? E só para terminar, explicar para vocês o que são correntes de convecção. Bom, corrente de convecção é o seguinte: quando a gente tem diferentes temperaturas, a gente tem que ter em mente que o ar frio, ele é mais denso e ele desce, enquanto que o ar quente é menos denso e ele sobe. Então, vai criando-se um movimento de massas de ar, né? Que nem aqui eu coloquei imagina um líquido sendo aquecido, né? Dentro de uma vidraria de laboratório. E aí, esse movimento aqui, ó, por exemplo, se você colocar um ovo para ferver, que nem o exemplo que ele deu aí na apostila, você vai ver que ele vai se movimentar. Por quê? Vai acontecendo esse movimento aqui, ó. O ar quente, ele tende a subir e o ar frio tende a descer. Então, é um movimento de convecção. Isso que são correntes de convecção, tá? Por isso que, quando você tem equipamentos aí dentro da sua casa, como, por exemplo, uma geladeira, por que que o freezer da geladeira, o congelador, é na parte de cima? Por causa disso, tá? Pelo fato do ar frio, ele descer, né? Ele vai resfriar a parte de baixo da sua geladeira. E por isso também que o correto é instalar ar-condicionado na parte de cima. Antigamente o pessoal colocava aquelas caixas enormes de ar-condicionado na parte de baixo, mas isso aí é errado. Além de consumir muito mais energia, por que que consome muito mais energia? Porque você teria que fazer um movimento oposto, você teria que resfriar de baixo para cima. Então, o ar frio ele vai descer e o ar quente vai subir. Esse movimento cíclico, esse ciclo, é que forma as correntes de convecção. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi todo o módulo 5 que a gente trabalharia nessa semana. Um beijão para vocês e até a próxima. Saudades!